Rodrigo Pacheco diz assim: nós temos a obrigação de dar solução de um jeito ou de outro, tá certo ele? A questão do programa social, diz o presidente do Senado, sobre alteração de teto para o Auxílio Brasil. Vamos ver. Acho que tem algumas considerações que nós precisamos fazer. Eu acho que o ponto principal disso é que nós temos a obrigação de dar solução, de um jeito ou de outro, à questão do programa social. É preciso socorrer cerca de 17 milhões de pessoas, portanto 17 milhões de famílias que precisam ter esse socorro através de um programa social que seja consistente e que possa minimamente atualizar a capacidade de compra, especialmente de itens da cesta básica que elevaram muito os preços e precisa, portanto, haver uma correção desse programa social. É evidente que nós defendemos que esse programa social seja concebido, seja aprimorado, incrementado o seu valor dentro daquilo que todos nós pregamos sempre, que é a responsabilidade fiscal, ou seja, a importância de encontrarmos a matemática e a equação capaz de fazer, inserir dentro do teto de gastos públicos esse programa social. E é o que se tem buscado fazer, a equipe do governo, do Ministério da Economia. Hoje eu ontem recebi o ministro Paulo Guedes, hoje recebi o ministro João Roma e o ministro Ciro Nogueira, juntamente com o relator da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota, muito competente, por sinal, que tem buscado dar essa equação possível de solucionar o programa social dentro do teto de gastos. O outro problema, que na verdade é um pressuposto para essa solução, é o problema dos precatórios. Precatório é dívida, tem que ser paga. No entanto, tem que se respeitar o teto de gastos que foi concebido desde 2016. Então, é atualizar o valor pago de precatórios até agora, pagar dentro do teto de gastos públicos e o saldo que não comportar dentro do teto de gastos públicos poder ser objeto de negócios jurídicos dos mais diversos. Resumindo, uma fala equilibrada, concorda com o auxílio, concorda com tudo, mas ele não disse que tem que furar o teto. Ele foi muito inteligente na fala dele, uma fala padrão, né, Zezinho? Olha a fala, vê, hoje eu falei aqui antes, vai para o PSD, né? Deve ser a terceira via, e hoje quem está mandando na pauta do Brasil hoje é Rodrigo Pacheco, estadista, filho de Porto Velho. Nós temos que estar conduzindo com um grande líder ali no Senado, mas Paulo Guedes fala que tem que quebrar o teto, né? E ele já fala o seguinte, não, que tem que pagar os precatórios e que o que sobrar se usa no programa social. Mas o que sobrar não tem recurso para pagar esses R$400. E aí? São 90 milhões. Onde é que vai tirar esse dinheiro? Eu quero saber de onde é que vai acontecer esse dinheiro. Porque Dilma foi lá no Banco do Brasil, puxou 57 bilhões. E aí o que é que aconteceu? Pedalada. Então, vai ser o seguinte, o presidente vai recuar e que talvez fique bonito e buscar uma solução antes de... Eu não sei por quê, porque o relator lá da Câmara já disse que ele não tem fonte para pagar esses R$400. E o presidente, como sempre, jogando para a plateia e vai jogar para agradar a militância dele, está dizendo, o presidente quer dar dinheiro. E aí, isso não resolve. A pauta é mais ampla, é as reformas que o presidente está demorando, retardando, só olhando para 2022. Josinélio, por gentileza. Fazer uma pergunta para o Zezinho. Vai fazer, não sou economista, mas sou palpiteiro. Isso aí, palpiteiro, isso aí. Só não faça com a pergunta do Fábio Camilo. Já é um bom palpiteiro, inclusive. A solução, então, é o quê, Zé? Porque a solução é reformas. Porque o que eu vi ali... A solução é fazer a reforma. Não, o Rodrigo, ele disse que o que importa é você obedecer o limite do que a lei... E ele mesmo disse que houve uma reunião com o ministro. Sim. E eles, Sim. não é ele, eles estão procurando Veja a solução. a fala então, porque você sempre diz assim, tem que sentar para conversar. Sim, o próprio Pacheco disse, sentamos e estamos conversando para tomar uma decisão. Mas Paulo Guedes E aí quer dar o depois calote nos precatórios. Calote nos precatórios? Quer botar para frente. Calote nos precatórios. Pelo amor de Deus, então quer dizer que a conversa do Rodrigo com o Paulo Guedes... No final de tudo, ele decide que vai dar um calote, é a resposta do Zé. Muito bem. Vamos lá, Jesuíno, entra no debate. Por favor, Jesuíno, sua fala. Rodrigo Pacheco é porto-velhense,
Na verdade não é porto-velhense, ele é filho de Rondônia, né? Nasceu de Paraná, se eu não me engano. Não, Porto velho, Velho mesmo. Darcy Vargas. Foi Porto aqui, Velho? Porto Velho. É. Nosso futuro presidente. E é uma pessoa É uma totalmente... tristeza. fala totalmente de uma forma polida, é um político nato, é milionário, é advogado. E ele trata de uma forma muito pontual. Prova tanto que na reforma eleitoral ele falou que não iria passar as medidas que ele entendia que é a questão da volta das coligações e não voltou. Então mostra que ele tem pulso forte e ele conduz muito bem aquele Senado. Quanto à questão do teto, ele fala o seguinte: essas reuniões vão ter que chegar a uma solução, mas dentre estas ele já deixa claro que romper o teto não vai permitir. E o que ele quer dizer? Vamos ter que chegar numa solução aqui, seja reforma, não sei se dá tempo, seja na questão de despesa que vai ter que ser cortado. Então, é tipo assim, fez um vai, discurso. é contigo. Vai pra lá. Vamos lá, Moisés. Vamos lá. Seu comentário. Em primeiro lugar, eu quero concordar com o Luiz, aí, o nosso telespectador, que falou que nós temos 6 bilhões para dar para políticos fazerem campanha, e quando é para dar para quem precisa, para quem realmente precisa, são 15 milhões de brasileiros que esse programa vai alcançar. É comida na mesa, é dinheiro no bolso de 15 milhões de brasileiros que estão na beira da miséria, passando fome. Agora, falando de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, para mim, é um senador medíocre, mediano. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco está vendo todos os abusos do STF, ele está caladinho. Rodrigo Pacheco defende aquela empresa lá que teve aquele problema lá em Minas Gerais, que matou gente, 280 e poucas pessoas. Ele é um dos advogados daquela empresa e esse processo bilionário está no STF. Então ele tem que ficar pianinho com os ministros do STF, porque senão Não processo... ocupado naquilo lá. Não, Moisés, ele está lá. Que ele botasse o impeachment do Alexandre, que frustrou ele. Aí ele eu quero que ele se posicione, eu quero que ele se posicione. Eu quero que ele se posicione com as prisões arbitrárias. Eu quero que ele se posicione com o que o Alcolumbre está fazendo com o Brasil, sentando em cima de uma indicação de um ministro do STF há mais de 3 meses, Jesuíno. Que o Alcolumbre sentou em cima. Alcolumbre não é dono do Brasil e nem dono do Senado. Isso ele está quebrando a democracia, porque a nossa Constituição diz que são 11 ministros. Só temos 10 por conta do Alcolumbre e o Pacheco não diz nada. O Brasil não precisa, nesse momento, de pessoas fracas, de pessoas sem posicionamento, de mais um Pilato que lava as mãos. Não precisamos de Pilatos aqui no Brasil. Ok.